Vamos dar início, ao culto ao Senhor nesta tarde. Nós louvamos a Deus pela nossa vida, louvamos a Deus pelo cuidado que Ele tem dispensado sobre nós e certamente nós dependemos do nosso Deus em todas as coisas. E nesse instante, então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Eu vou pedir ao seminarista Tarsis que ore, nos dirija a Deus essa oração de louvor, de adoração a Deus. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos sustentado, Deus, o Senhor tem nos abençoado sobremaneira. Deus, nós te agradecemos por esse exercício acadêmico e espiritual, Deus, que estamos tendo agora nesse momento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor capacite, Deus, os professores, todos os funcionários. Deus, tudo isso para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Nós vamos entoar o hino 3 do nosso inário, hino de número 3. Vamos nos colocar em pé para nós entoarmos esse hino. A igreja em adoração. Teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor a ti. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo e ó grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. E sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os vivos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, abrir em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Podem se assentar. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 8. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena.
do vosso falar. Antes de termos um compromisso com Deus por meio de Cristo, a nossa vida era marcada, né, por um comprometimento com o pecado, com a falta de compromisso com Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto, que por estas coisas é que vem a ira sobre os filhos da desobediência. E nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo. Então, certamente nós, uma vez que estamos em Cristo, não estamos isentos de pecar, contudo, agora o nosso alvo, o nosso propósito é lutar contra o pecado. Enquanto não conhecíamos a Cristo, nós não tínhamos esse alvo, mas agora nós temos. Agora nós temos o propósito de vivermos uma vida de obediência a Deus por meio de Cristo. E pensando nesta exortação de Paulo, nós teremos um momento para nós colocarmos nossa vida diante de Deus, confessando os nossos pecados, confessando aquilo que nós temos feito ou temos deixado de fazer, aquilo que nós temos falado, que de fato confronta a glória de Deus, que confronta a santidade de Deus e que confronta aquilo que Deus requer de nós, né? Então vamos ter um momento de oração silenciosa, vamos interceder a Deus pelas nossas vidas, que Deus nos dê um coração voltado à obediência a Ele, né? E logo depois eu vou pedir que o seminarista Newton nos dirija a Deus numa oração de confissão de pecados. Deus Santo, Pai querido, a Tua palavra é bem clara com relação ao pecado. Nós sabemos que o Senhor o odeia e por isso, ó Deus, o Teu Filho veio ao mundo e morreu numa cruz para que aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados tivessem diante do Senhor o perdão. Por isso, ó Deus, nós chegamos diante do Senhor certos da certeza desse perdão, mas também, ó Deus, sabendo que todos os dias nós cometemos pecados e todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor. Por isso eu intercedo pela vida dos irmãos que aqui estão hoje, que o Senhor possa continuar nos perdoando, porque nós necessitamos desesperadamente do Teu perdão. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Perdoa-nos para a Tua honra e glória. Amém. 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 Vamos nos colocar em pé mais uma vez, irmãos, e vamos cantar o hino 306 do nosso inário, Fidelidade na Luta. Hino 306. Guerreiros cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus, confiante seguir nosso bom Salvador, na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis,
hoje enfrentar as suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto, pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Podem se assentar. Agora nós vamos passar a palavra ao reverendo Marconi, nosso capelão, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Muito bem, queridos, boa tarde para quem eu não vi ainda também. Novamente, boa tarde para quem eu já vi. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar aos nossos corações, que esses cultos de quarta-feira não sejam apenas reuniões formais de forma que somos, entre aspas, aí, obrigados a participar, mas que essa obrigação em participar seja alegria aos nossos corações. Porque Cristo nos salvou para fazer a obra dele, para cultuarmos a ele todos os dias de nossas vidas. Queridos, vamos direto ao texto. Eu convido você a abrir o Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, apenas o verso 14 e o verso de número 15. Marcos, capítulo 1, 14 e 15, nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Santo Deus, ainda clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Que o seu Evangelho faça morada nos nossos corações, de modo que nós não consigamos mais ver ou sentir desejo por aquilo que não é a tua palavra, por aquilo que afronta a tua santidade. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amados, todos nós temos mania de imitar. A Val, que já é vovó, sabe disso, que o netinho começa a imitar alguém. Nossos filhos, nós fomos crianças, nós vemos os nossos filhos também fazendo isso. Nós nascemos com esse intuito de imitar as coisas, de fazer as coisas conforme os outros fazem. E no mundo evangélico, no mundo eclesiástico, não é diferente. Nós vemos pessoas imitando pessoas. Oxalá que toda a imitação fosse de um Piper da vida, de um Augustus, de um homem aí de alto garbo, de um homem de Deus. Mas o que nós mais vemos hoje em muitas igrejas, até mesmo nos arraiais presbiterianos, são imitações esdrúxulas de pregadores não muito confiáveis, de pessoas que não, para não ser indelicado, que não levam muito a sério o Evangelho. Então nós vemos imitações de forma de falar, de gesticulação, de roupas, enfim, de jeito de andar. E por que essas pessoas imitam coisas ruins? Eu quero crer, e não querendo ser contundente demais, que beira a razão do vil essa imitação, essas coisas que nós vemos em muitos púlpitos. Porque essas coisas, aparentemente, elas enchem a igreja. Aparentemente, elas trazem status, trazem likes nas redes sociais, trazem compartilhamento. Quanto mais estranho, mais excêntrico, parece que mais chama a atenção. E com isso vem as imitações. A grande questão é que o evangelho que nós estamos lendo aqui agora, escrito por João Marcos, aquele João Marcos que deixou Paulo e Barnabé na mão na primeira viagem missionária, ele escreve ali por volta do ano 62, 69 depois de Cristo, sendo este então o primeiro evangelho a ser escrito.
dando margem para Mateus e para Lucas escreverem também os seus evangelhos, é interessante que ele não nos mostra isso. Ele nos mostra coisas diferenciadas. Marcos ele tinha um propósito de apresentar Cristo para aqueles que não eram judeus, ou seja, para nós. Por isso que ele é tão atual para a gente. Você observa que Marcos ele já começa de João Batista, do testemunho de Jesus, batismo de Jesus, tentação de Jesus, ele já pula algumas etapas que os outros evangelhos trazem. Porque o objetivo dele era mostrar Cristo Jesus para aqueles que não eram judeus. Então, ele nos mostra, principalmente nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, mais no contexto próximo aqui do 14 e do 15, que o Senhor Jesus tinha uma maneira, tinha peculiaridades que só Cristo poderia apresentar isso. E hoje nós podemos imitar. Então, ele nos mostra a forma, a origem, o jeito, os trejeitos que Jesus, sim, apresentava o Evangelho, ou apresentava as boas novas do reino. Então, eu quero pensar com os amados sobre algumas verdades do Evangelho que Cristo pregou. Algumas verdades do Evangelho que Cristo pregou, que Cristo anunciou. Que forma foi essa? E a primeira forma, a primeira verdade é que o Evangelho que Cristo pregou, ele tem origem em Deus e não origem nos homens. E isso vai um pouco de encontro àquilo que nós estamos acostumados a ver na internet. Eu iria falar televisão, mas poucos assistem televisão, tudo na internet. A bem na verdade, nós vemos hoje que muitos têm pregado um outro evangelho, e não um evangelho de origem em Deus. Olha só o verso 14. Depois de João ter sido preso, esse João aqui é o João Batista, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, as boas novas de Deus. É interessante que o evangelho aqui não é acerca daquilo que o homem faz, mas é acerca daquilo que Deus faz. Mas, pastor, por que você está falando isso aqui no seminário para um monte de pastores? E 3 irmãs que aqui estão. Porque nós precisamos incutir isso na nossa cabeça. Porque se não entendermos essa verdade, que o evangelho tem base exclusivamente, origem exclusivamente em Deus e não nos homens, o resto do nosso pensamento, todo ele é comprometido. Todas as nossas ações são comprometidas. Atualmente nós presenciamos a ascensão desse evangelho sem Cristo. Um evangelho totalmente humanista. Um evangelho totalmente antropocêntrico. Vemos isso refletido aonde? Nas músicas. Onde eu sou exaltado e Deus passa a ser você, diminuído, escravizado pelos nossos desejos. Onde nós vemos reverberar esse evangelho sem Cristo? Nas palestras, que se tornam motivacionais, que se tornam de alta ajuda. Pseudos pastores vendendo palestras motivacionais. E pior, brigando nas redes sociais por público. Isso é falta de um evangelho centrado em Cristo. Um evangelho onde tem origem em Deus. Onde nós vemos mais reverberar essas verdades de um evangelho sem Cristo. Em rodas de conversa, em postagens em redes sociais. É isso que nós estamos vendo, vivenciando. Mas o evangelho, ele não está centrado naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. No verso 14, olhando também, nós vemos que o evangelho, além de ter essa procedência divina, ele sempre vem de maneira do jeito que nós não esperamos. Como é que as pessoas esperavam que Jesus viesse? O rei, então, nasceria em berço de ouro, viria ali com a sua carruagem, com o seu exército, iria destruir tudo. Vem um Jesus simples. Um Jesus onde precede a vinda dele vários fatos que nós humanamente não queremos. Nós não queremos passar por tribulação. Quem de nós tem desejo de passar por tribulação? Nós não temos esse desejo. Nós queremos uma vida tranquila. Uma vida de um mar de rosas. Mas quando nós olhamos
desde de João Batista chegando, sendo esculhambado por aquelas pessoas que ali estavam, pelos líderes que ali estavam. Depois, Jesus ele é batizado, sai do seu batismo, porque ele precisava ser batizado por João, conforme dizia a lei, conforme dizia a profecia. Ele sai dali e vai ser tentado no deserto. Jesus vai ser tentado no deserto. Observe que Jesus ele vem, o evangelho da graça vem envolto em situações críticas, em situações que não são confortáveis de passar. Agora nós vemos que João, ele foi preso. Aquele que pregava no deserto, que falava do amor de Deus, que pregava a vinda do Messias, aquele que abriria o caminho do rei, é preso. Mas por que essas pessoas são presas? Porque anunciam verdades. Por que essas pessoas passam por provações? Porque anunciam a verdade. Amados irmãos, já dizia alguém por aí, que se Jesus pregasse o evangelho que se ouve em algumas igrejas hoje, Jesus nunca seria crucificado. Se João Batista, antes de Cristo, falasse daquilo que as pessoas nas igrejas gostariam de ouvir, assim como nós vemos em muitas igrejas, até mesmo as nossas, ele nunca teria sido decapitado. Ele seria amigo do rei. Ele seria amigo das pessoas. Ele afagaria o ego das pessoas. Mas não é isso que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos mostra que a origem o Evangelho da graça, ela tem origem em Deus e não nos homens. É interessante, diante desses fatos, é que para que o propósito de Deus ocorresse em nossas vidas, algumas coisas ruins ou pouco esperadas por nós ocorressem em nossas vidas. Isso nos ensina que as coisas ruins, elas estão nos planos de Deus. Já parou para pensar nisso? As coisas estão... Está ruim, Deus não está presente, Deus me abandonou. Não. De forma alguma. Nós temos isso de Gênesis e Apocalipse, que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo em situações ruins, em situações adversas. Deus, ele sempre está presente. Deus sempre está presente, irmãos. Para que o projeto de Deus viesse até nós, o próprio Deus veio até nós. Para que o projeto de Deus chegasse até nós, a salvação viesse até nós, o próprio Deus se encarnou, nasceu, ele cresceu, ele foi batizado por João Batista, porém, ele também foi levado à cruz, ele foi machucado, ele apanhou, ele foi pregado, ele morreu de fato, ele esteve na região dos mortos, quando o nosso credo fala que desceu ao Hades, ele foi na região dos mortos, morreu de verdade. Porém, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai, zelando por nós, intercedendo por nós, mas tudo conforme o desejo de Deus. É interessante quando lemos Atos, o pastor Evandro está pregando Atos na igreja, se você quiser... Depois você pode olhar lá no YouTube da segunda igreja, que vai ter lá todas as exposições. Mas é interessante que quando Pedro vai falar, se eu não me engano é Pedro mesmo, vai falar que não foi as pessoas que mataram Jesus, mas que foi Jesus que se entregou. Entretanto, essas pessoas que mataram Cristo após a entrega de Cristo são culpadas pela morte de Cristo. Assim somos nós. A culpa seria nossa. Mas o Evangelho da Graça, que tem origem em Deus, nos apresenta que no meio desse envolto de coisas, entre aspas, ruins, tinha a bondade de Deus, a graça e misericórdia de Deus, envolvendo toda a história, comandando toda a história. E aí, uma aplicação bem rápida para nós. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para as matérias aqui do seminário, para a moradia, onde seja no Ibro, ou seja aqui na rua, o calor de Ji-Paraná, às vezes a quantidade de livro que um professor passa, de trabalhos, de provas, ou às vezes nem isso, às vezes situações realmente contundentes e difíceis de viver, nós achamos que nós não deveríamos passar. E às vezes nós contendemos com Deus dizendo, olha, eu não sou salvo, eu não sou um escolhido, eu não posso mais sofrer. Eu não posso sofrer perseguições, eu não posso sofrer dificuldades, eu não posso sofrer tormentos ou dores nenhuma.
Mas, queridos, nós estamos diante do Evangelho da Graça, onde o autor da vida deu a própria vida para que nós tivéssemos vida. Levou sobre ele as nossas dores. E Isaías vai dizer em 53 que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Esse é o Evangelho que tem origem em Deus. O Evangelho de Deus. Então, as boas novas do reino, tendo origem em Deus e não nos homens. Logo, os planos desse Deus maravilhoso devem ser cumpridos, não os nossos. Os nossos devem estar antenados com desse Deus poderoso e maravilhoso, porque o Evangelho é de Deus. Mas uma segunda verdade, o texto de Marcos nos apresenta, no versículo 15, na parte A, é que o Evangelho que Jesus pregou, ele veio até nós e não foi de improviso. Versículo 15, parte A, diz assim, depois de João está pregando o Evangelho, dizendo, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Muitos teólogos, e aqui eu não vou entrar nessa linha, muitos teólogos vão dizer que depois que o homem peca no paraíso, o homem e a mulher pecam no paraíso, o pecado original, aí sim Deus vai fazer um plano de salvação, porque não estava na agenda de Deus que Adão e Eva pecassem. Claro, estou sendo bem sucinto aqui, talvez você conheça a doutrina do sinergismo muito mais do que eu, mas basicamente é isso. O sinergista ele vai dizer isso. Olha, depois que o homem peca, aí Deus vai e faz um plano. Eu acho que pensar assim, não quero mudar a ideia de quem pensa assim necessariamente, mas aplicando na palavra de Deus, pensar assim que Deus só agiu depois de uma ação humana, eu acho que é um Deus muito fraco. É um Deus muito inoperante. É um Deus que agiu, entre aspas, aí, de improviso. Mas não é isso que o texto nos diz. O texto nos diz que o tempo está cumprido. Ou seja, dentro do tempo de Deus. Cristo não veio ao mundo de improviso, de última hora. Jesus não é quebra-galho. Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O mundo foi preparado para a vinda de Cristo. Vocês que são apaixonados por história, assim como eu, sabe que tudo estava acontecendo para que o Messias viesse. Alexandre o Grande, um grego, ele levanta, vai lá e conquista um monte de terra. Vai colocando a região toda ali, uma grande região, com a língua universal, que era o grego. Então, uma língua única naquela região. Vêm os romanos e constroem estradas para todos os lados. Tem até um ditado que a gente fala errado, que é quem tem boca, vaia, né? Mas não é vaia. É quem tem boca, vai a Roma. Porque todas as estradas levavam a Roma. Então, os romanos chegam, constroem estradas para todos os lados. Os romanos vêm 28 anos antes de Cristo e 180 anos depois de Cristo declara a Pax Romana, a paz romana, acabando com a guerra civil, acabando com as confusões que tinham ali, porque eles dominavam e deixavam as pessoas cultuarem aquilo que eles queriam cultuar. Os deuses deles. Logo, um terreno propício para a propagação do Evangelho. E é interessante que Paulo vai dizer isso aos Gálatas. Gálatas 4:4, Paulo vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus não veio por acaso, queridos. Jesus não veio de improviso. Jesus é o nosso Redentor. É o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. E é mais fantástico ainda que lá no profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 4, o profeta diz o seguinte: Deus do céu levantaria para si um reino que jamais seria destruído. Isso se cumpre em Cristo. E nós podemos desfrutar disso. Nós podemos vivenciar isso. O tempo está cumprido. Queridos, como pode então pessoas crerem que Deus foi pego desprevenido? Como pode crerem que Deus
teve que bolar um plano mirabolante mediante ao fracasso do homem, diante do pecado do homem. É como se Deus não fosse Deus. É como se Jesus não soubesse que ele seria o Salvador. Como se ele não soubesse que ele iria pagar um preço alto, dando o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados. É como se ele não soubesse tudo que ele iria passar no Calvário. Aí nós esquecemos da oração no jardim do Getsêmani. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus passou por todo o Calvário. Ao pensarmos assim, que Cristo poderia ter vindo de improviso, ou que Deus foi pego desprevenido com o pecado do homem, diminuímos Deus para dentro de uma potencialidade nossa, para o nosso patamar. Colocamos Deus como um Deus fraco, um Deus frágil, um Deus que não sabe de tudo e muito menos projetou todas as coisas antes mesmo que essas coisas existissem. Quando nós falamos da soberania de Deus, queridos, Ele é soberano em todo o tempo. Não diante de um pecado, não diante de uma ação, mas em todo o tempo, antes de tudo acontecer. Hebreus 4,13 vai dizer: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E ainda diz: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso é onisciência, onipresença, onipotência, que somente o Deus Santo tem. Então, o Evangelho não veio a nós de forma improvisada. O Evangelho, ele não tem a procedência no homem, mas sim em Deus. E em terceiro lugar, o Evangelho tem um conteúdo maravilhoso. Nossa, pastor, mas você descobriu a América agora. Eu sei que o Evangelho tem um conteúdo maravilhoso. Por que não vivemos ele? Por que não aplicamos no nosso dia a dia? Em todas as nossas ações. Olha a parte B do versículo 15. Está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí eu já chamo a atenção para bem diferente de muitos púlpitos, até mesmo dos nossos arraiais. Bem diferente. Esse pseudo-evangelho que está sendo pregado, cheio de misticismo, cheio de antropocentrismo, cheio de si mesmo, onde o homem tem o maior valor ou o único valor, onde o reino, o arrependimento, o lançar-se aos pés da cruz de Cristo, o adorar a esse Deus Salvador, não mais surte efeito na pregação. Eu tenho que inventar um novo evangelho, eu tenho que inventar uma nova forma. Irmãos seminaristas que aqui estão, pastores que aqui estão, em nome de Jesus, não invente a roda. Pregue a simplicidade do Evangelho. Pregue a alegria do Evangelho, a dor do Evangelho e a promoção que o Evangelho faz em nossas vidas. Amados irmãos, essa passagem nos dá conta do conteúdo da mensagem do Evangelho. Observe, arrependei-vos. Arrependimento. E quando eu leio isso, o conteúdo do Evangelho de Jesus não é assim, Jesus dizendo: "Hein, eu te amo". Nós não vemos isso. Nós não vemos dizendo assim: "Hein, Jesus vai resolver", ou "eu vou resolver os seus problemas". Jesus não ia pregando de sinagoga em sinagoga dizendo: "Eu vou resolver os seus problemas, eu vou te curar, eu vou te amar indiscriminadamente". Não entramos na doutrina da graça, calma. Não vamos confundir. Mas não é um evangelho centrado no homem. Mas o conteúdo do evangelho é arrependimento, o teor é arrependei-vos. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos aqueles que nos ouvem. Arrependimento. Coração contrito. Arrependimento, queridos, não é meramente uma tristeza, um remorso pelas consequências dos nossos atos. Não é só isso. Às vezes,
Quando você confronta o problema, as pessoas até, foi mal. Mas daí a pouco, esse remorso, essa tristeza momentânea, como diz o texto, é momentâneo, ela passa. É um sentimento que passa. Mas arrependimento, e eu vou usar aqui o breve catecismo de Westminster, na pergunta 87, quando pergunta o que é arrependimento para a vida, e a resposta é arrependimento para a vida. Observe, é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza, de horror pelos seus pecados. E observe, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Isso é arrependimento para a vida. E mais uma vez trazemos para os nossos domingos, os nossos dias, onde pessoas, em vez de pregar o evangelho, têm transformado o culto num picadeiro circense, um verdadeiro circo. Eu não quero ser contundente, mas um circo de horrores. Tem transformado o louvor em show. A adoração em mero entretenimento. E quando pregamos o arrependimento, em via de regra, vemos que muitas vezes, as pessoas se afastam da gente. As pessoas levantam dos bancos das nossas igrejas e vão embora. Eu não preciso me arrepender. Quantas vezes podemos falar que escutamos isso, né, pastor? Eu não preciso me arrepender. Pessoas se afastam, se indignam, criticam e expõem o pregador ao ridículo, dizendo: olha, ele é muito duro, as palavras dele são secas, são duras, não são revestidas de amor, porque não quis afagar o ego, porque não quis deixar que o pecado não fosse confrontado. Meus amados irmãos, muitos vão dizer assim: as palavras daquele seminarista, daquele pastor, daquele obreiro, daquele evangelista, elas não são palavras doces aos meus ouvidos, não me fazem sentir bem. A pergunta é: o que é sentir bem? O que é realmente sentir bem? Porque a nossa pregação, ela deve ser sobre arrependimento. Arrependei-vos, crede no Evangelho, crede nas boas novas da salvação, a saber, Cristo Jesus. Chega de autoajuda, queridos. Chega de enganar o povo com melodias que vão iludir o coração, que vão afagar o ego, que aparentemente fazem bem, mas no fundo está destruindo as nossas igrejas. Vamos imitar Cristo. Vamos imitar aquele que ensinou como fazer. Cristo bradou: arrependei-vos. Chega de entretenimento, chega de circo, chega de transformar o culto em bagunça. Nós temos regras, a Bíblia estabelece um culto a Deus, estabelece um modelo de culto a Deus. Nós não podemos temer em anunciar o Evangelho verdadeiro, a clamar para o arrependimento, a confrontar pecado. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonhava no Evangelho porque ele entendia que o Evangelho era poder de Deus para a salvação, tanto dos gregos quanto dos gentios, ou seja, de todos que creem. Não precisamos pregar outra coisa a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que o Jesus começou ali na Galileia, depois de ser tentado, que ele foi para a Galileia pregando o Evangelho de Cristo, dizendo: o tempo está cumprido, cheguei. Ele fala isso para a mulher samaritana: cheguei, sou eu. Cristo diz: olha, está cumprido e o reino está próximo. E aí ele brada: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo vai dizer que nós não precisamos pregar outra coisa. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que se um anjo vier do céu pregar outro evangelho
a não ser esse que ele tem apresentado. Se um deles, ou até o mesmo anjo viesse, que seja anátema, que seja maldito. Não deem ouvidos. Se vocês não perceberam, vocês que são pastores, que estão em igreja, se vocês não perceberam o advento do êxodo de pessoas que não aguentam mais, blá, 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 não aguentam mais, estão buscando palavra. Eu e o pastor conversamos com algumas pessoas essa semana e é a mesma fala. Eu vim porque eu não aguento mais falta de Bíblia. Eu não vou dizer quem, mas o cara falou assim, que quando ele disse que iria vir na Presbiteriana do Brasil, falaram para ele assim, não vai não, lá é só chicotada. É só chicotada. Jesus não está afagando o ego de ninguém, Jesus está bradando, arrepende. Muda de vida. Crê no Evangelho, crê nas boas novas, crê nisso que eu estou dizendo. Eu sou a salvação, Jesus diz. Aquele que vem a mim, de forma nenhuma será lançado fora. Palavras do Senhor. Para concluir, queridos, hoje nós vimos 3 verdades acerca do Evangelho de Cristo, do Evangelho que Cristo pregou. Nós vimos que o Evangelho que Cristo pregou tem origem em Deus e não no homem. Ou seja, nós não temos direito de alterar o Evangelho. De forma nenhuma. Não temos direito de adocicar o Evangelho. Ele já é doce como um favo de mel para aqueles que são salvos. Nós não temos direito de mudar. Nós vimos também que o Evangelho veio até nós e esse Evangelho não veio de forma improvisada. Foi dentro do projeto de Deus. Dentro da eternidade, Deus criou todas as coisas para que elas acontecessem perfeitamente da forma que aconteceram. E ainda há de acontecer. Deus governa a história. Deus governa a nossa história. De novo eu vou citar um camarada chamado Billy Graham. Como ele diz assim, pessoal, relaxa. Tradução livre, tá? Pessoal, relaxa. Eu li o final da Bíblia. Vai dar tudo certo. Então nós podemos crer que não é de improviso. Foi projetado ainda que nada existisse. E por fim nós vimos que o conteúdo desse evangelho, ele é maravilhoso, porque só o conteúdo desse evangelho tem poder suficiente para nos salvar. Porque ele fala de Deus, ele fala de Cristo. Então, queridos, queridas, não depende de mim e de você. Isso não quer dizer que eu não vou me debruçar sobre as Escrituras e estudar o texto, para fazer uma exegese do texto, para tirar do texto aquilo que o texto está dizendo. Isso não quer dizer que eu não tenho que estudar a história para entender o plano de fundo que está acontecendo. Quando a gente fala que não depende de nós, é o resultado. Isso não é para nós sentarmos na nossa inépcia e ficarmos olhando para o tempo passar, esperando cair do céu a folhinha de exegese lá da tradução. Não vai cair. A folhinha lá com o sermão. Não vai rolar, não vai cair. Então nós temos que nos debruçar, estudar. Para isso que nós estamos aqui, nos ferramentando para falarmos do Evangelho do Senhor. Mas quando nós falamos que não depende de nós e sim de Deus, é o resultado daquilo que nós pregamos. Ele é o dono da história. Quer um exemplo claro disso? Não vou pregar sobre, mas um exemplo claro disso é o profeta Jonas. Então, quando nós vemos o exemplo de Jonas, ele prega não querendo a conversão dos ninivitas. Ele queria a destruição dos ninivitas. Porém, Deus usa daquela pregação de Jonas para converter toda a nação, aquela geração de assírios que Jonas pregou. Porque o resultado não está em nós. O resultado está em Deus. Então, preguemos a palavra de Deus. Anunciemos o evangelho puro, simples e verdadeiro que Jesus nos ensinou a proclamar. Que assim Deus nos ajude. Vamos orar. Santo e amado Deus, mais uma vez nós rogamos por Ti. Esperamos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, cobrindo-nos, ó Deus, com Sua mão de poder,
nos protegendo de nós mesmos, ó Deus, porque somos orgulhosos, prepotentes, e por muitas vezes, ó Deus, contendemos no nosso coração, na nossa mente contra o Senhor. Então, ó Deus, humilha-nos, ó Pai, para que nós possamos olhar para Ti, de onde nós devemos estar, que é em Teus pés. Planta em nossos corações, ó Deus, o arrependimento, e que nós possamos nos arrepender das ações, das más conversações, dos maus desejos, e que nós sejamos, ó Pai, obreiros de fato, proclamadores, arautos do Senhor. É o nosso pedido, humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.